que é o bolão que eu vou explicar para vocês? A gente tem visto nesses últimos tempos uma possibilidade de uma realização dentro do Palácio do Planalto de um bolão dos articuladores políticos do Palácio do Planalto, de quem entra e quem sai. E aí, Tainá, este bolão inclui 2 apostas. A primeira delas, a aposta de quem vai entrar no governo e em que pastas. No caso, Silvio Costa Filho e André Fufuca. E depois, para onde vão os ministros, como Márcio França, Ana Moser, Wellington Dias, que a gente trouxe. O valor desse bolão é de R$100. E aí, Tainá, não adianta você insistir, porque você tentou insistir no começo do programa, para eu lhe contar se tinha ministro que apostou no bolão. Eu não vou dizer porque eu não sou fofoqueira, eu não gosto de fofoca. Pois eu vou fazer minhas apostas depois do jornal. A gente combina isso. Eu já tenho alguma isso. ideia aqui, tá? É que a gente gosta de ficar adivinhando fonte, gente. Mas pelo que eu soube, tem até ministro apostando nesse bolão. E a grana é alta, porque se cada um apostou aí R$100, dá pelo menos uns milzinhos no futuro. Mas se o ministro que tá apostando for quem eu tô pensando, não pode não, é café com leite. Olha aqui, mas você sabia que tem uma ansiedade generalizada entre os ministeriáveis. Gente, não é para menos também, né? Estão no banho-maria, como a gente costuma dizer. Quanto tempo? Então, o que? Mais de um mês, né? Mais de um mês. Foram anunciados e não tem ainda o ministério, né? Bom, tem uma ansiedade tão grande que tem até, assim, grupo de WhatsApp dos ansiosos, né? Incluindo os ministeriáveis, o Silvio Costa Filho e o André Fufuca. E aí lá tem várias brincadeiras, tem ranking dos ansiosos. Quem tá mais ansioso hoje? Fulano, Beltrano. Aí tem, né, lógico, as apostas. Vai hoje, vai amanhã, compartilhamento de matérias. Enfim, é um grupo interativo, gente, para saber, e aí, tá caminhando ou não tá? Porque é engraçado, né? Quando você vai falar com eles ou com os interlocutores, é isso. Tá caminhando. Mas quando? Não sei, ainda não sei. Ninguém nunca sabe Ninguém vai para essa aposta, viu? Não, ninguém vai para essa aposta. E você tem um outro bastidor muito bom que eu me matei de rir antes do começo do jornal, que é trote. Olha a situação. Eu vou contando as coisas para ele e ele joga aqui. Me diz, teve trote? Me conta esse trote. Não, esse é muito bom, tá? Não vou falar quem nem nada, mas assim, o que acontece, né? Lá no recesso ainda eu vi essa história de que um ministeriável ligou para o outro, né? Eles são bem amigos e falou assim, olha, o Lula me telefonou aqui, dá uma olhada no seu telefone se ele não te ligou. Aí o outro ficou, meu Deus, como assim? Já tá marcando reunião e tal. Não, eu não recebi nenhuma ligação, fui olhar aqui, né? Tudo número conhecido, nenhum número desconhecido me ligou. Não, brincadeira, rapaz. Ligou, não? Se te ligar, eu conto. A gente só... ninguém solta a mão de ninguém, a gente só vai junto para esse governo. Ou seja, é o grupo da fofoca. E tem um outro bastidor, Tainá, que a gente não pode terminar hoje o jornal, para falar desse bastidor, que é corte de cabelo. Deixa eu chamar aqui Clarissa Basília Yuri, que eu quero ver a cara de Clarissa, que tá rindo já. Ô, Clarissa, você tá vendo esse menino me fazendo contar tudo aqui? Eu sei que você adora também. E aí hoje eu ouvi uma outra, né? Conversando ali com o entorno dos ministeriáveis, falaram assim, rapaz, teve um que já cortou o cabelo 3 vezes e a posse ainda não foi marcada. Mas olha, Tainá, eu vou te dizer, eu ouvi uma que vai um pouco contra o que vocês estão falando, porque na frente um do outro tá todo mundo ali só nessa amizade, só esse amor, mas o que eu ouvi hoje de manhã é que tem muita gente dentro do Republicanos que está começando a ficar muito azeda, porque parece que o PP está dificultando como pode a ideia de amarrar o desenho, porque aí teve um que virou para mim e falou, pô, a gente está aqui, o Republicanos já topou, já acertou portos, e o André Fufuca tá que ninguém consegue decidir aonde esse homem vai, já está começando a azedar, então eu não sei se eles estão tão na amizade assim quanto parece, não. Não, e o que a gente ouviu também é que tem até um dos ministeriáveis que mudou o fundo de tela, né? Tem fundo de tela era neutro, agora tem uma foto do Lula. Ou seja, já virou a casaca, já abraçou o governo. Basília Rodrigues, tá mais ou menos definida essa reestruturação ministerial ou ainda falta bastante gogó em relação a ela? Tô fazendo aqui a minha aposta também, né? Tem que ver, assim, o nível Quanto, de... Basília? Quanto é que você vai arriscar? R$100? A gente aposta R$100? R$1 só mesmo, que não dá para colocar a mão no fogo.
A grande expectativa era que essa reforma ministerial pudesse sair antes do recesso parlamentar. Já voltaram de férias tem mais de um mês. Então, vai ser na primeira semana de agosto. Até agora, nada, né? Virou a notícia do dia em Brasília dizer que é nesta semana. A reforma é nesta semana. Todo dia é nesta semana. A reforma é até agora nada. Então, para os mais céticos, eles querem realmente ver, né? Pagar para ver, nem tanto, para saber quem vão ser os próximos ministros. Vocês têm os nomes, todo mundo já sabe, porque o próprio ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já confirmou. Mas qual o local onde estas pessoas ficarão é que o presidente Lula está decidindo. Nos bastidores, né? Usando o nome do programa de vocês, o que as fontes dizem é que isso mostra quem está à frente do processo, quem tem um controle sobre o processo da reforma ministerial. Então, ao contrário do que toda a pressão e o barulho do Congresso nos levam a crer, é uma forma do Lula dizer que é ele quem vai anunciar essa reforma, o dia, os lugares. Então, um ministro hoje mais cedo, um ministro que não está correndo o risco de perder o cargo, mais cedo me disse que ou o Lula mostra agora quem dá o timing de uma reforma como essa, que vai mudar a foto do início do governo, né, presidente e seus ministros, ou então toda semana ele vai receber tarefas e demandas ali no Palácio do Planalto, ser pressionado pelo Centrão. Acho que ele está escolhendo qual tipo de pressão, porque a tônica de Brasília é pressão dia a dia, esse jogo de barganha mesmo. Então, ele prefere ser cobrado, mas tendo as 37 pastas, né, os ovinhos ali debaixo dele, do que toda hora alguém pedir e ele ter que dar não só os cargos de primeiro escalão, como os de segundo e terceiro escalões. Nessa aposta, a gente trouxe primeiro aqui na CNN Brasil a informação que tende a se confirmar nos próximos dias é a criação dessa nova pasta, né, um novo ministério, 38º ministério, que seria um pedaço do MIDIC, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Então, é como um apêndice, você tira aquele pedaço da pasta e cria um outro ministério que todas as nossas apurações levam a crer será o Ministério de Micro e Pequenas Empresas. Bom, acho que das tratativas que a gente tem hoje, né, o cenário hoje do que é dito, ele é o menos traumático, porque lá no início das negociações da reforma ministerial, falavam em demissão quase que em massa aí dos ministros que tinham indicação, o carimbo de Lula, né? Não necessariamente ministros petistas, mas aqueles trazidos à baila pela decisão do presidente, não por uma construção partidária, eles estavam perigando mais, né, a cair de seus postos. Hoje, do jeito que está aqui, assumida por algumas fontes o desenho da reforma ministerial, a gente tem um desmembramento do Ministério de Alckmin, mais Alckmin ainda ministro, uma mudança no Ministério de Portos, né, com a entrada do Centrão, mas quem hoje está em Portos, o Márcio França, continuaria ministro, só que em outra pasta. Então, nessa política também da redução de danos, este desenho, do jeito que está sendo construído hoje, ele dá espaço para o Centrão, mas não causa tantos estragos às relações que já estavam aí, né? Quem não está achando nenhuma graça nessa história de perder espaço, de dividir reunião de governo com políticos, ou pelo menos com partidos, que foram fundamentais no governo passado de Jair Bolsonaro. Então, quem fez campanha para Bolsonaro e não para Lula. Então, isso causa muito estresse, né, no ninho lulista, digamos assim, de pessoas que fizeram todo o possível para eleger Lula e agora vão ter que dividir a mesa nas reuniões ministeriais com integrantes de partidos que fizeram de tudo para eleger Bolsonaro. Então, do jeito que a aposta, né, do jeito que o desenho está colocado hoje, ele reduz danos, né? Não é a pior reforma, né? Porque de início a gente ouvia aí vários nomes sendo desalojados e realmente podendo abrir rupturas muito maiores nessa pretensa base aliada.
Yuri, eu estava conversando com alguns aliados de Lula que viajaram com ele para a África e eles estavam dizendo ele está se sentindo pessoalmente incomodado de ter de alijar alguns aliados. Ele quer que caiba todo mundo. A esplanada dos ministérios virou igual coração de mãe, cabe todo mundo. E aí a Tainá estava até conversando mais cedo. Há uma tendência hoje de Lula, antes de se reunir com os novos ministros, se reunir com os atuais ministros. Para quê? Para fazer aquele meia-culpa, ou seja, Márcio França, muito obrigado pela sua atuação. Não significa que eu não estou satisfeito com o seu desempenho, mas a gente precisa abrir aí um espaço para os republicanos. Mas a gente tem uma solução por aí. Como você tem observado, você acha que pode causar problema com esses partidos que vão perder espaço, em especial PT e PSB? Vai ter aquele ruído, Uribe, mas todo mundo sabe que vai acontecer e você lembrou bem, né? Você foi descrevendo essa cena que vai acontecer no futuro e que foi o que aconteceu com Daniela Carneiro para sair do Ministério do Turismo e saiu. Teve até choro junto, o abraço, aquela coisa toda, né? E cá para nós, Daniela Carneiro não é uma pessoa historicamente próxima ao presidente Lula. Entrou ali, fez um trabalho importante ali com o marido dela em Belford Roxo, tentou ali quebrar um flanco bastante forte do bolsonarismo. Não conseguiram ganhar no segundo turno na cidade, mas conseguiram alguns votos relevantes ali numa disputa tão apertada. Tudo isso que a gente está vendo dessa dificuldade de reforma ministerial tem muito a ver, sim, com essa índole de Lula. Em vários momentos a gente viu as pessoas falando, olha, quando o Bolsonaro era presidente, se precisava largar pelo caminho quem virava um problema, não tinha muito, olhava para trás, jogava para os tubarões. Isso aconteceu com alguns ministros ao longo de 4 anos de governo. O que se diz de Lula é que, ainda que tenha que jogar para fora ali ao mar, vai olhar, ver se, olha, não, peraí, os tubarões estão daquele lado, então cai para cá, toma uma cordinha, desce direitinho, com calma, vai tranquilo. E isso, talvez, a pessoa que mais tenha, que tenha despertado isso, Tainá mencionou Ana Moser, ministra do Esporte, mas acho que o Wellington Dias é a pessoa que a gente tem que ficar cuidando, ficar atento, porque é uma das pessoas com quem Lula tem mais proximidade há muito tempo, num estado que foi relevantíssimo para a vitória dele no segundo turno e no primeiro. Tem todo o simbolismo, né? Você mencionou Bolsa Família, os programas sociais do PT no governo nascem lá no Piauí, ou seja, tem muita história ali para correr. Então, para conseguir cortar o cordão umbilical, digamos assim, leva um tempo mesmo. Vocês estavam falando de apostas, eu não resisti a uma história que eu ouvia de uma das primeiras fontes que eu tive no jornalismo e, vai mais de 20 anos, que quando chegava nessas horas, quer apostar, ele fala, eu aposto um Guaraná, é o suficiente, é o máximo que eu topo apostar na política, porque a chance de perder é enorme. É que nem a Basília que apostou R$1. Ou seja, Tainá, esse ministeriável vai ter de fazer o quê? Cortar o cabelo de novo pela 4ª vez, porque pelo andar da carruagem vai demorar ainda.